Olá pessoal, bem-vindos ao nosso primeiro vídeo. Eu sou o Edson. Eu sou a Eliane. E eu sou a Giovana. E esse é o Pode Ser História. Então, nós vamos falar sobre a ditadura militar. Contextualizando, o período anterior à ditadura militar é o período do populismo. E o último presidente do populismo foi João Goulart. E João Goulart ele tem uma suposta ligação com o comunismo. E aí os militares convidam ele a se retirar do poder, porque ele seria uma ameaça comunista para o Brasil. E ele é ameaçado de morte, inclusive. Ele está viajando e ele não retorna ao Brasil. Ele vai direto para a Argentina e ele passa o resto da sua vida exilado. E aí, dia 1º de abril de 1964, os militares dão um golpe apoiado pela população, é por isso o nome, ditadura civil-militar, porque há um apoio da população, e eles dão um golpe dia 1º de abril de 1964. E aí, gente, com isso começa, como a Giovana falou, quem vai ficar no comando depois que o presidente vai ser destituído? Vai ser o Comando Supremo da Revolução, um grupo de militares de alta patente. Só que aí eles precisavam eleger um presidente. E aí, dia 11 de abril de 1964, vai ser realizada a primeira eleição de forma indireta, ou seja, o povo não vota. Quem vai votar vai ser os militares, então eles vão indicar ao cargo de presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. E aí, ele vai ganhar de Juarez Távora e Eurico Gaspar Dutra. Algumas curiosidades sobre Humberto de Alencar Castelo Branco é que ele é parente do escritor José de Alencar. Ele vai lutar na Segunda Guerra Mundial e, consequentemente, ele vai sobreviver, né? E ele vai morrer também em um acidente de avião. Passando a eleição, dia 15 de abril de 1964, ele vai assumir a presidência. Castelo Branco, comparado aos outros presidentes, ele vai ter, assim, uma imagem melhor, ele vai ser um cara assim, mais legal. Uma postura mais simpática. Ele vai ser assim, tão legal, tão galera, tão tranquilo. Só que assim, quem vai institucionalizar a ditadura vai ser ele vai criar organizações para manter aquele regime militar. Ou seja, ele dá o voto e esconde a unha, né? E uma das primeiras medidas políticas, quando ele assume, assim, nos primeiros meses, vai ser mandar prender, perseguir seus inimigos políticos através de inquéritos policiais, os IPMs. Eles vão perseguir mais de 400 pessoas que vão perder seus direitos políticos. Além disso, vai ser quem vai implementar os atos institucionais. E criar uma nova Constituição. Exato. Terá uma nova Constituição, que é a Constituição liberticida, por causa do seu caráter extremamente autoritário, e é obra do nosso querido presidente. E aí, em outubro de 1964, vai ser criado o Ato Institucional número 2. E esse decreto vai ser responsável por fechar o Congresso Nacional e as Assembleias. Ele vai deixar o Brasil em estado de sítio por 180 dias. Também vai ser a partir do ato institucional que vai chegar ao fim dos partidos políticos e as eleições não vão poder mais ser de formas diretas, vai ser de formas indiretas. E também vai ser criado o Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS. Ou seja, esse órgão ele vai ser criado para repreender, para manter assim a população quieta, digamos assim. E vai ser um centro de tortura. E aí, em 5 de fevereiro de 1966, vai ser criado o Ato Institucional de número 3, que vai decretar eleições indiretas para governador e prefeito. Por quê? Porque as pessoas já estavam reclamando, não queriam, eles não queriam não ter voz, eles precisavam ter voz. E aí eles reclamaram, o presidente falou, Pera ainda. Então agora vocês não vão poder mais nem votar para presidente, nem para governador, tampouco para prefeito. E aí também vai ser criado os partidos, a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, vai ser o Partido dos Militares, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, que vai ser o partido da oposição, porque ele vai ser controlado, como as pessoas dizem,
Exatamente, as pessoas chamavam, era o partido sim e o partido sim senhor, porque eles eram Uma os... oposição controlada. a oposição Tinha que ser controlada, respeitada, exatamente. porque senão ia ser preso. Ou até morto. Ou até morto. Essa é o mínimo. Eles eram um pau mandado. E aí, em junho de 1966, pouco tempo depois, alguns meses depois, vai ser criado o AI, o Ato Institucional de número 4, que vai convocar a Assembleia Constituinte, ou seja, as pessoas que criam as constituições, porque vai ser escrita a próxima Constituição, a de 1967. Também o governo vai ter uma estruturação, uma estrutura de regime militar no Brasil, para manter aquela estrutura, né? E aí, gente, como é que fica a população? Na época, a população apoiou o golpe de 64, né? O golpe na época do presidente era popular. Ele apoiou por quê? Por conta da ideia do comunismo, por causa das ideias comunistas, que ele era do partido assim, comunista, queria implementar o comunismo no Brasil, e a população ficou com medo, queria mudanças. Aí falou, não, a metade da população falou, não, vamos apoiar, porque aí vai ser um regime que vai durar pouco tempo, a gente tira ele e depois a gente vai eleger outro lá em 66. Só que não vai acontecer isso, né? Porque vai durar mais de 21 anos, alguns historiadores vão dizer que vai até mais. 69, enfim. Então, eles não achavam que ia durar tudo isso, eles não achavam que as barbaridades iriam começar a partir disso. E aí, em 15 de março de 1967, chega o fim, acaba o fim do mandato dele, Arthur da Costa e Silva. Ele inclusive, ele foi ministro da guerra do presidente Castelo Branco. Em 3 de outubro de 1966, aconteceu as eleições de forma indireta, que vai conter os votos de 285 deputados e 51 senadores, que vão eleger Arthur da Costa e Silva. 15 de março de 1967, ele vai assumir a presidência, e além disso, além dele assumir, nesse mesmo dia acontecia a nova Constituição, que foi escrita no ano anterior, e também a Lei de Segurança Nacional. Tudo isso no mesmo dia, então foi um dia bem assim, puxado, digamos assim. E aí essa data deu início ao maior momento de repreensão do Estado. E uma das características desse governo é o programa econômico que foi implementado, o Programa Estratégico de Desenvolvimento, o PED. Para alguns historiadores vai ser aí que vai dar início ao milagre econômico, entre aspas, né? Esse milagre econômico, ele não vai favorecer todas as classes, ele vai trazer algumas melhorias, mas assim, vai ter mais consequências do que melhorias, né? E aí, tipo, nesse período vai ter muito emprego, de fato, o desemprego vai baixar e a taxa de emprego vai aumentar, só que eram empregos de péssima qualidade, com péssimos salários. Óbvio que a população, os operários não se calaram, não aceitaram, então eles vão fazer o quê? Ir para as ruas, eles vão manifestar, e óbvio que vai acontecer também repressão por parte dos militares, repressão por parte da polícia. Intervenção militar. Exato. E essas greves vão acontecer principalmente em cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, BH, só que em cidades pequenas também aconteceu, só que era menos, né? Também vai ter também movimentos estudantis, manifestações estudantis. E aí, no dia 21 de junho de 1968, os estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro vai organizar uma manifestação que vai acontecer uma das maiores assim, repreensão naquele momento, onde vai deixar 23 feridos, 4 mortos, e aí 5 dias depois a população do Rio de Janeiro falou, não, vamos para as ruas. E aí mais de 100 mil pessoas foram para as ruas manifestar. Só que teve repressão também, né? E aí em agosto, as universidades Federal de Minas Gerais e a Universidade Nacional de Brasília, né? A UNB, vai sofrer repressão por parte das polícias. Em outubro de 920 pessoas vão ser presas porque faziam parte da União Nacional dos Estudantes. De um lado, aumentava a repressão por parte da polícia, por parte
artigos militares, e do outro aumentava a luta radical, e realmente era uma luta radical, porque eles assassinaram, eles sequestraram, né, gente, o embaixador dos Estados Unidos, e tudo isso... Por algumas pessoas. E tudo isso era forma de resistência. Forma de resistência. Eles sequestravam não só Não. os Estados Unidos, aqui do Brasil também, e eles faziam, eu vou te entregar se tu me devolver quem tá aí contigo. Beleza. Então, 1968 vai ser um ano bem violento, vai ser um ano de muita repressão. E aí, em 13 de 1968, vai ser criado o ARI número 5. Assim, um marco, né, da ditadura militar, vai ficar com o mais conhecido. Ele tinha 12 artigos. E a emenda número 38 ordenava que fechassem os congressos. No artigo número 2, dizia basicamente assim: o presidente é quem decide quando fecha e quando abre o Congresso. O presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores por ato complementar em estado de sítio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar quando convocados pelo presidente da República. No artigo número 4, o presidente podia mandar cassar os mandatos eletivos federais, municipais e estaduais. E aí, por 10 anos, então qualquer cidadão poderia perder seus direitos por 10 anos. Aproximadamente 500 professores foram cassados, 95 deputados, 5 juízes e 4 senadores. E no artigo número 10, se você fosse acusado de qualquer crime que colocasse a segurança nacional em perigo, ou seja, se você fosse da oposição, você era preso. E você não tem direito a advogado, porque nem muito menos habeas corpus. Fica suspensa a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. O artigo número 5 ele vai durar 10 anos e vai ser um dos símbolos da ditadura, como eu já falei. Em agosto de 1969 vai chegar o fim do mandato de Arthur da Costa e Silva, porque ele teve um acidente vascular encefálico, então ele teve que ser afastado do governo. Então é o fim do governo Costa e Silva. Depois do governo Costa e Silva, a gente tem o governo de Médici. Médici foi o 28º presidente da República do Brasil e o seu governo durou de 30 de outubro de 69 a 15 de março de 74. O governo de Médici entrou para a história como um dos mais repressores do regime militar e foi chamado os Anos de Chumbo. Foi aí que entrou em ascensão os Anos de Chumbo. O seu mandato ficou marcado tanto pelo aumento da repressão como o crescimento da economia, que foi dado como um milagre econômico. Eu vou explicar para vocês que não é um milagre exatamente, porque assim, o Brasil, o PIB do Brasil subiu 10%, ou seja, estava lá em cima. O Brasil chegou a ser um dos oitavos, uma das maiores economias do mundo, a outra economia do mundo. Só que não era para todos, né? Não. O Brasil, digamos assim. O Brasil, ele era visto lá fora como uma coisa muito bonita. O Brasil foi tricampeão do futebol mundial nessa época. Então, se popularizou que o Brasil era perfeito, o Brasil de Médici. Então, muita gente falava até assim: Brasil, ame ou deixe, ou ninguém supera esse país. Foi uma época de campanha onde eles aproveitaram essa imagem que o Brasil tinha lá fora para ser um país acolhedor, um país de uma economia, com presidentes legais. Então eles usaram dessa... mascararam, na verdade, tudo que aconteceu no Brasil e passou essa imagem belíssima, e por isso um milagre econômico tão bom, uma coisa tão maravilhosa. Vocês estão gastando consequências. Quem lá de fora via que esse Brasil estava tão perfeito assim, não sabia como as repressões e as censuras que estavam sofrendo aqui. O MPB, por exemplo. Pois é, os cantores foram presos, praticamente todos. Alguns se exilaram para não morrer, então eles preferiram ir embora. E alguns morreram. Ou desapareceram e nunca mais voltaram. E é isso, são desaparecidos políticos, mas sabe-se muito bem o que aconteceu. Fica subentendido. Uma das primeiras coisas que Médici fez quando ele entrou no governo foi incorporar o AI-5 à Constituição brasileira, né? Aí ele restringiu os direitos de realizar atividades políticas, manifestações e instituir a liberdade.
E era muito comum o pessoal fazer as greves naquela época. Exatamente. E eles tentavam de todo jeito abafar isso da mídia, eu nunca vi daquele jeito. E para isso, ele criou vários órgãos, né, para mascarar, por exemplo, para ocupar e explorar a Amazônia. Tinha esse órgão. Também tinha a construção da rodovia de Cuiabá e Santarém para Manaus. E também teve a maior hidrelétrica da América Latina, que foi construída na época, que foi assim, a sensação. E a ponte Rio-Niterói também foi construída. Faraônica, assim, para deixar marcada a época de Médici. E muita gente achava que ele era o herói daquela época, sabe? Inclusive tem música falando sobre o governo Médici, que era um modo do governo, venha para o Brasil, eles convidavam as pessoas para vir conhecer a maravilha que era o Brasil do governo Médici. Exatamente. E o governo Médici acabou em 15 de março de 74 e deu início ao governo de Geisel. Geisel, ele era um ser assim, muito manipulável, eu nunca vi daquela forma. Era assim, ele estava lá, porém o governo anterior não tinha saído, porque ele continuava mandando em Geisel. Por exemplo, Geisel, ele tirou o AI-5 de vigoração, depois ele colocou de novo, depois ele tirou, depois ele colocou de novo. A gente não sabia o que fazer da vida. Não sabia. E ele foi marcado pela necessidade de administrar os avanços da oposição legais na frente dos sinais de crise da ditadura. Porque a ditadura estava entrando naquele momento de decadência, de crise. É no governo de Geisel que começa a abertura para o fim da ditadura. Então, não é apenas o governo de Figueiredo, que é o último presidente. Começa em Geisel, e Figueiredo termina. Acho que por ele ser muito manipulado, o pessoal viu besta. Sim, e a oposição naquela época, na verdade todo mundo já estava assim, farto com a ditadura, ninguém aguentava mais tanta violência, então a oposição ganhou uma força muito grande, porque o Brasil inteiro agora apoiava a oposição. Sim, não queriam, né? Então, Geisel ele se via entre a cruz e a espada, então ou ele apoiava os militares, ou ele apoiava a oposição, e ele ficou ali em cima do muro, tendo que se virar durante o seu período de mandato. Você era desse jeito, querido. E ele teve que fazer algumas reformas no Brasil, tanto estrutural como constitucional. E o Brasil também estava caindo, aquela boa visão de um milagre econômico estava acabando. O Brasil não tinha mais dinheiro para se reerguer. Foi uma época difícil. Sem falar nas dívidas, né? Porque esse milagre econômico aconteceu por conta de empréstimos. Empréstimos dos Estados Unidos, os Estados Unidos, né? Com o FMI e com tudo o exterior. exterior. Quem das era os Estados Unidos, né? Foi igual na época que Jânio era presidente. Ele aceitava empréstimo, todo mundo que quisesse ajudar o Brasil, ele estava aceitando. Então, é nessa época que a nossa dívida externa ela triplica e fica impagável. E até hoje. Até hoje, ele não conseguiu pagar a dívida do FMI. Exatamente. Quando o Geisel se viu no meio dessas dívidas e dessas reformas, e o Brasil não tinha como se reerguer, ele teve que abrir e flexibilizar esse regime militar. E ele passou a época do seu mandato todo fazendo isso. Ele tirava da lei, botava aqui, enrolava, até que chegou ao fim. Começa o governo do general, que eram todos, tinha alguma patente militar, então começa o governo de João Batista Figueiredo e vai até 1985. E aí, nesse período, como o Alisson falou, a abertura já tinha começado no governo de Geisel. E aí, Figueiredo, ele se vê obrigado a abrir, entre aspas, o regime. Só que a oposição ainda era controlada. Existia uma oposição muito grande? Existia. Só que controlada. Você também não podia fazer tudo. Não, ainda era militar, né? Ainda era uma ditadura. Então, era controlado. A oposição, eles tentavam assim, na escondida, jogar uma coisa no ventilador e isso consiste E a maioria em das coisas, né, questão de música, notícias que chegavam do povo, era de boca em boca, não se passava em rádio, não se passava em televisão. Era tudo questão de boca em boca, tinha muito movimento na época. Então as pessoas iam pra rua, então eles ficavam sabendo das coisas
porque os outros contavam, porque não era vinculado por nada, porque existia uma censura. Era tipo um telefone sem fio. Né? Exatamente. Algumas notícias chegavam um pouco Aumentado um pouco, às vezes. Pois é. E aí Figueiredo, ele só vira presidente porque Geisel indicou ele. Geisel, antes de sair do governo, ele fala, olha, coloca esse meu amigo para governar agora. Porque na verdade acho que todos eles foram indicações. Porque naquela época ninguém votava. Era indireto. Era indireto. Então você entra porque você é meu amigo, tá? Você vai governar no meu lugar agora. E aí vai ter essa abertura, vai começar essa abertura. E vai surgir o Comitê da Anistia. Porque, como vocês falaram, as pessoas foram presas, foram exiladas. E aí o Comitê da Anistia foi pedir a volta dessas pessoas. Só que eles queriam uma volta total, 100%. Só que Figueiredo não queria. Ele queria rever penas de algumas pessoas que foram presas. Que foram alguns militares que cometeram alguns crimes. E aí o comitê vai na rua, eles começam a instituir vários locais do país diferentes, se não me engano são 16 estados diferentes, que vão apoiar o Comitê da Anistia pela volta dessas pessoas. E aí Figueiredo se vê obrigado a aceitar, só que ele dá uma condição: vai voltar todo mundo. E os que estão presos aqui vão sair também. Então todos que cometeram os crimes na época foram soltos. E até hoje ninguém pagou pelo que fez. Todos os crimes de tortura, mortes que aconteceram naquela época foram esquecidos, abafados. É isso, ninguém pagou pelo que fez. Ninguém sabia dessas pessoas. Exato, mas ninguém nunca pagou pelo que fez. Saiu tudo impune. Foi justamente porque Figueiredo deu essa condição. Vai assinar a anistia? Vou. Só que todo mundo vai ter que voltar. Não só quem não cometeu nada, quem estava exilado, mas quem estava preso ia ter que ser libertado. E aí, inclusive, Miguel Arraes, que na época foi preso, ele era o governador de Pernambuco, ele é preso por ser manifestante contra, ele é solto alguns meses depois, porque para não soltar todo mundo de uma vez, olha, a cada mês solta 2 pessoas, e aí eles vão liberando essas pessoas com o passar do tempo. E aí vai ter uma oposição ganhando força. As greves no ABC paulista vai crescer assim, muito. Inclusive, as manifestações da época são das maiores da história, de muita gente pra rua. Vai ser um período em que o milagre econômico vai mostrar suas consequências. Então, a inflação vai a 99%, vai ter uma grande recessão, vai ter muita coisa errada acontecendo de uma vez. E aí, Figueiredo se vê obrigado a começar a aceitar as ideias da oposição, que era a das diretas já, que é um deputado do Mato Grosso, que ele vai criar uma emenda. Diz, olha, vamos deixar o povo votar? Só que aí vai para a Câmara do Deputado e fala, não vamos deixar o povo votar, não. Depois, vamos indicar alguém, já que vocês querem ter voz, indiquem alguém. E aí eles vão indicar Tancredo Neves. E naquela época era votado separado, Tancredo é presidente e José Sarney vice-presidente. E aí eles votam e tudo mais, Tancredo fez, Paulo Maluf na época. Só que Tancredo não assume, porque ele morre, o coitado, ele morreu antes de assumir. Ele ganhou a primeira eleição depois da ditadura, ele não assume. E aí quem assume é o vice José Sarney. E Figueiredo, que era presidente na época, ele considera José Sarney um grande traidor, porque ele meio que apoiava os militares e agora não apoia mais. Figueiredo ele se revolta, não entrega a faixa e vai pelas portas do fundo do Planalto. Ele não entrega a faixa, ele não entrega o cargo a José Sarney. Uma empresa birrenta. Exatamente. Figueiredo, ele acaba o governo, acaba a ditadura militar sem ceder o seu governo. Ele simplesmente não entrega a faixa, ele não vai lá cumprimentar o novo presidente. E é isso, galera. Acabou a ditadura militar em 1985. Glória a Deus. Depois de 21 anos de regime ditatorial, apoiado pela classe alta, muita repressão, muita violência, muita prisão, muitas mortes. A lista da anistia dos desaparecidos é enorme, é muito grande. Sem falar das questões de emprego, inflação, pessoas passando fome. E aí, depois disso, o Brasil afunda. Porque como que recupera 21 anos de um período antidemocrático, onde teve um milagre econômico,
E aí, do nada, começa inflação em quase 100%, desemprego, recessão. Tudo acontecendo de uma vez, em uma época só. Você fala em Imagina como as pessoas passaram. Como explicar isso? Porque o Brasil saiu da 8ª maior potência do mundo Para uma das para piores. uma das piores. Não teve, né? Exatamente. A educação foi muito prejudicada porque surge aí a época tecnicista do Brasil, onde você está preparado para trabalhar, você não está preparado para ser um bom ser humano. Sem falar que os professores não podiam, assim, falar, Fora os professores conversar. que foram presos porque eles estavam prejudicando a nova geração do Brasil para apresentar ideias. Principalmente os professores de história. História não existia, inclusive. Não existia. Era estudos sociais. História só veio aparecer muito tempo depois. Então, nós professores de história, queridos, nós não estávamos incluídos. Nós seríamos presos, na verdade. Vou estar explicando um negócio desse. Eu estava preso uma hora dessa. E é Então, isso. basicamente é isso, né? Então, graças a Deus, chegou o fim do regime militar e aí acaba a ditadura. É isso, galera. É isso. É isso. Tchau. Tchau. Tchau, curtem, comentem e se inscrevam no nosso Compartilhem canal. também, se vocês gostarem, tá? Compartilhem com os amigos. Tchau, tchau.